Olá, bom dia todo mundo, como é que estão vocês? Hoje são 17 de outubro, olha nós aqui de novo, outra segunda-feira para mais uma aula de arte com o professor Adeildo. Bom dia o pessoal que já está aqui com a gente, Joyce, Gabriel, Adriana, e só da Adriana, né, falando. Bom dia, vamos lá, hoje a gente vai falar de grafite. Olha aí, já pensou um negócio desse? Grafite. Pichação também. Saber a diferença de um e do outro, a história dessa coisa toda. E por que isso insiste em fazer parte da nossa... Oh, Adriana, obrigado. Feliz Dia dos Professores. Não tem importância se está atrasado, não. O importante é a lembrança. Muito obrigado. Sem vocês, a gente não seria o que a gente é, tá? Então, vamos lá. Por que tanto a pichação quanto o grafite insiste em fazer parte do nosso visual no dia a dia urbano? E a gente vai entender por quê. Vamos lá? A nossa aula começa com o seguinte roteiro. Grafite, arte urbana é o objeto do conhecimento e o objetivo dessa aula é conhecer as propostas e ideologia das artes, seus conceitos em expressão urbana e cultura de massa. No finalzinho, como a gente sempre faz, resolve aqui umas questões, certo? Expressão urbana, dá um exemplo aí de expressão urbana. A música é uma delas. Vocês lembram que na aula passada eu deixei uma questão para a gente discutir hoje? Lembra, né? Pois é. Eita, professor, nem vai voltar com a questão. Tá aqui, gente, olha aí, ó. Botei até um título grande. Retomando questão pendente da aula anterior. A gente estava falando de que na aula anterior? Rock no Brasil dos anos 80. Então a gente vai abrir esta aula com esta, né, pequena questão sobre o que a gente falou na aula passada. A Adriana colocando ali, a única papagaia do chat hoje. Aí é você? De boa, sem problema nenhum. A gente falou de rock dos anos 80. Vamos lá que o tempo está correndo. Então, a questão é essa aqui, né? Segue aqui. Que país é esse do Renato Russo e Brasil do Cazuza? É aqui, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? E gente, professor, calma lá, aqui. Na outra, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, Cazuza. Acerca dos trechos destacados acima de duas canções de sucesso do rock brasileiro lançadas durante a presidência de José Sarney. Ó, esse moço aqui que era o homem do bigode. Ele fez um monte de gente virar fiscal dele, sabia? Os preços ele congelou os preços e não podia aumentar. Então as pessoas nos supermercados, nos mercadinhos, ficavam fiscalizando. E a gente tinha, eu era adolescente na época, mas os adultos tinham, inclusive, o direito, o poder de fechar o estabelecimento, se encontrasse irregularidade. Então, assinale a alternativa incorreta, segundo isso aí. O questionamento no título da primeira música, que país é esse, né, foi potencializado quando de seu lançamento, em fins de 87, pois diferentes planos econômicos haviam fracassado em conter a escalada inflacionária, o agravamento da crise aumentou o clima de frustração. Para quem não é dessa época, deixa eu explicar a questão inflacionária. Você tem... O que você faz com R$5 hoje? Não compra nenhum lanche, né? Mas, de boa, R$5... Hoje vai ser R$5 amanhã e muito provavelmente vai ser R$5 daqui 2 meses. Naquela época, eu não vou dizer 5 cruzeiros não, porque 5 cruzeiros era uma moedinha muito furreca, sem importância alguma. A gente achava no chão e não dava menor trela para ela. Mas 5.000 cruzeiros era alguma coisa. Dava para você comprar uns 5 pães, certo? No outro mês já não dava para comprar talvez nenhum pão. É para vocês terem uma ideia de como era a inflação naquele tempo. Bom, a letra B. O plano cruzado, que congelou os preços e salários, teve um êxito inicial.
controlou a inflação e aumentou o poder de compra. O grande aumento de vendas experimentado então por artistas do rock brasileiro, uma expressão cultural do período, foi favorecido pela euforia de consumo. Plano cruzado apareceu. Não foi o único plano que apareceu, né? Teve outros. Aí ele congelou os preços de salário, aquela coisa toda no tempo do Sarney. Como eu já falei, ele realmente fez isso. Letra C. A decepção com a nova república, encontrada nas duas músicas, ganhou força com a recessão econômica e a instabilidade social, vistas, né, em crescentes mobilizações populares, saques a supermercados e desabastecimento generalizado. A governabilidade foi corroída. Ele está dizendo aqui que o Brasil sucumbiu, acabou na época do Sarney. Letra D. A questão da ética na política e do uso indevido de bens públicos para o proveito próprio ou de favorecidos, presente nos trechos destacados, ganhou destaque com a CPI da corrupção, que acusou o presidente de crimes e pediu seu afastamento, não concretizado. Qual é o presidente que entra, né, e que não faz alguma coisa que tem alguém gritando para ele sair? Né? Letra E. A linguagem velada e em código das canções de protesto desse contexto é explicada pela censura prévia à cultura e às artes, o que impunha aos autores a criação de artifícios para driblar o sistema de repressão, parte estrutural do regime. Qual dessas aí é incorreta acerca dessa época? Presidência do José Sarney. Aí a Adriana já colocou aí na letra E. Gente, se a gente colocar aqui o tempo, né, 85 a 90 do governo do Sarney, a situação toda aqui é bem característica da letra D à letra A. Tem todas essas características aí. A letra E vai falar de um período que aconteceu antes. Nessa época aqui, 1987, tanto o Cazuza quanto o Renato Russo, eles não teriam, essas músicas nem emplacariam se fosse numa época citada aqui na letra E, certo? Com canções de protesto, com veladas e em código. Não, aí está bem aberto, certo? E se tinha censura prévia à cultura e às artes, essas músicas nem sairiam. Vocês lembram que eu falei na aula, né? Na aula passada, que a Blitz ela teve que riscar à mão as duas últimas faixas do disco inaugural, porque a censura disse que não passava. Para você ver o tamanho do medo. Né? Risca, porque se passar, a gente é preso, perseguido e jogado para fora do país. Ou coisa pior. Então, o que não bate aqui com a coisa do José Sarney é a letra E. O resto tudo, por mais escabroso que possa parecer, aconteceu de verdade. Ai, ai. Vamos para o grafite? É isso aí. Grafite. Muita gente confunde com falta do que fazer. Eu vou falar uma bobagem, eu queria ter uma falta do que fazer artística desse jeito aí. Sabe? Pintar essas coisas desse jeito. É bem bacaninha. Mas se alguém dissesse assim, eu lhe pago esse salário bem aqui só para você grafitar. Não é massa? O artista do grafite. Grafite é um tipo de manifestação artística surgida em Nova York. Ah, professor, mas tudo em Nova York? Parece que é, mas calma. Já existia na Europa. E ainda vou mais longe para trás no tempo. Já existia na Grécia Antiga, que é a Europa também. Então, na Europa Antiga. Só que essa linguagem, com essas propostas políticas sociais, aparecem e se projetam para o mundo a partir de Nova York da década de 70. Eu acabei de sair de uma aula da segunda série, onde a gente estava falando de arte performática, e todas as absurdices que a gente geralmente vê na arte contemporânea acontecem
na década de 70, 60, 70, que foi um período, certo, que tudo se chacoalhou assim, em termos de expressividade, de política, de social. Bom, consiste em um movimento organizado nas artes plásticas. No início não era organizado, se organizou depois, em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade. Portanto, é uma intervenção artística. Aí ele vai aproveitar os espaços públicos da mesma, ou seja, a cidade, para fazer uma crítica social. Quem é que faz crítica social, gente? Qual é o ator da crítica social? É quem vive na sociedade e está ali o tempo todo, de dia após dia, noite após noite, diretamente ligado com essas características sociais. O povo. Ah, professor, eu não acredito que existe gente que vive na sociedade sem viver. Existem as bolhas de realidade. Você muitas vezes tem o seu cotidiano envolto na sua casa, com sua segurança, com seu conforto, vai para a sua faculdade, vai para o seu colégio particular, com seu conforto, com sua segurança, vai e volta, vai para nichos que são próprios do seu círculo social e acha que o seu mundo é só aquele. E vice-versa. Ok? Quem faz a crítica social é quem vive o social. E, no geral, as classes mais baixas, menos favorecidas, é que estão na briga diária, certo? Do convívio social e que percebem e têm na pele e guardam na vivência essa problemática. Vamos analisar aqui esse bloco. Entre aspas. Os grafiteiros, assim é como se chamam os artistas de grafite, certo? E daqui adiante a gente vai nomenclaturar, vamos dar nome aos bois. Pichador é outra coisa. Artista é grafiteiro. Ok? Então os grafiteiros expressam narrativas da cidade. Qual cidade? A cidade que ele vive, a cidade que ele mora, a cidade em que ele está envolvido, na qual ele está envolvido com seus problemas, com a sua vivência, com as suas experiências. Certo? Então ele expressa narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros, junto a outras expressões artísticas. O grafite fez parte da cultura popular do hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. Certo? Está bem explicado aí em termos artísticos mesmo, né, do grafite enquanto arte. Professor, mas o grafite não vai nascer de uma preocupação bem mais complexa, né, de características sociais, políticas, de uma vivência muito mais até violenta também, de crítica mais contundente? Nasce dessa atmosfera aí. E aí ganha rumores, né, características e caras e formas de arte com o desenvolvimento da coisa toda. Mas a origem, gente, está lá atrás. E é lá atrás mesmo, antes da história. Todo mundo aqui sabe que a história começa pelo registro. Qual registro? Registro escrito, porque é mais confiável. Se alguém escreveu, o rei fulano de tal governava daqui deste rio, até depois das montanhas, na outra margem do rio tal, ali está registrado os domínios daquele rei, né, daquele reinado. Não tem como a gente chegar e dizer que não é assim não. A não ser que a pessoa que escreveu estivesse mentindo. Mas enfim, o registro válido é o que está escrito. O registro não escrito, ele é um tanto inexato. Por exemplo, a gente vê essas mãos em negativo aqui nessa parede, numa pintura pré-histórica, e a gente entende que são marcas de mãos. Aliás, gente, essas mãozinhas, as idades desses artistas vai variar de 9 a 17 anos. Viu? Quando a gente coloca a coisa nesses termos, parece que bate assim uma realidade na gente. Crianças e adolescentes. A gente vê essas mãozinhas e a gente se pergunta,
No máximo a gente se pergunta, né, para que eles faziam? Não tem muita coisa escrita, não tem nada escrito que explique o processo. Então a gente levanta hipóteses, certo? Mas é uma pintura na parede. É um grafite. A palavra, inclusive, vem do italiano grafito, que quer dizer em latim e italiano escritas feitas com carvão. Ou escritas feitas em paredes. No idioma grego, a palavra vem de graphein, que significa escrever. Beleza? O grafite remonta à pré-história e às manifestações dos romanos antigos feitas nas paredes como forma de protesto. Ele já nasce com essa característica de protestar. Isso o grafite urbano, né? Já nasce com essa forma de protesto, de você escrever algo que expresse o seu pensamento. Mesmo que seja bem mundano, mesmo que seja bem rasteiro, mas era, né, um pensamento de alguém com um protesto. Tipo, abaixa o preço da comida de camelo. O rei fulano de tal não vale nada. Essas coisas eram escritas. Com a evolução das técnicas de pintura, lá na Idade Média, que aparece a tinta a óleo, né? As igrejas passam a usar essas práticas em afrescos. Olha só. Aí você pega os templos renascentistas católicos que têm as paredes internas forradas de pinturas. E não era uma pinturinha aqui, outra acolá, não. Era realmente uma coisa tomada de pintura. De imagem, né, gravada nas paredes dos templos. Vou abrir uma parêntese aqui para falar de um vídeo engraçado que eu vi ontem, numa plataforma aí de vídeo. Aquela começa com tique e termina com toque. Uma pessoa perguntando para um padre se ele podia, se fazer tatuagem era pecado, certo? Aí o padre disse que era, que não tinha nada a ver ele fazer tatuagem, porque o corpo é o templo do espírito. Aí a mesma pessoa colocava imagem dos templos católicos do Renascimento, né? Todos cobertos com imagens, né? Aí faz aquele risinho. Vou te contar, o ser humano não tem freio. Mas vamos lá. Com a evolução dessas técnicas, o que acontece? As igrejas vão tomar essas práticas para os afrescos, né? Tem uma técnica de pintura feita nas paredes e no teto das igrejas que era chamada assim, né, de afresco. Por que afresco? Você pinta quando o reboco ainda está para secar, ele ainda está fresco. Aí a tinta seca junto com o reboco e ela gruda melhor. Tá? Bom, no século XX, a arte mural obteve reconhecimento por meio de nomes como Picasso, Miró, que fortaleceram a expressão cubista. E aí vai levando a questão da pintura mural. Tá? Bom, no Egito Antigo, essas pinturas estavam presentes para falar de atividades cotidianas do povo. Elas seguiam uma característica bastante comum de representação, ou seja, esse jeito que a gente vê a pintura egípcia era feito de propósito, desse jeito mesmo, repetida várias décadas, séculos, milênios, um atrás do outro, durante mais de 3.000 anos, sem mudança. Por quê? Porque era lei, uma lei religiosa, inclusive, chamada de Lei da Frontalidade, onde você não podia mudar o aspecto. Mas, enfim, o registro era do cotidiano. No Egito Antigo, a gente tem que falar Egito Antigo, porque o Egito ainda hoje está lá, né, como Estado. As pinturas eram predominantemente simbólicas, ou seja, o predomínio, né, a grande maioria delas eram de símbolos. Esses foram realizados principalmente em túmulos e templos. Olha os templos de novo. De modo que se observou que os principais temas expostos neles eram religiosos e funerários. Ainda assim, uma proposta de pintura mural, que tem a ver com a questão do grafite. Certo? Mas era mania do povo egípcio, né, ter tudo pintadinho, tudo registrado, como se fosse assim, um conto, um livro contando as coisas, né? Contando a história deles. Na Roma Antiga, e a gente fala Roma Antiga porque Roma ainda hoje está lá, do mesmo jeito. Não, do mesmo jeito não, claro, mudou.
Mas o Coliseu ainda está lá. Vocês sabem sobre o Coliseu? Tem uma lenda que diz o seguinte, inclusive está escrito lá no Coliseu. Quando o Coliseu cair, Roma cairá. E quando Roma cair, junto com ela o mundo. O Coliseu ainda está de pé. Durante o tempo, agora eu criei uma preocupação, né? Durante o tempo do Império Romano, era comum encontrar grafites em cidades como Roma, Óstia e Pompeia. Já não bastava a preocupação da pessoa com o meteoro. Tem uns meteoros aí que diz que estão chegando perto. Mas vamos lá. Ó, Pompeia. Pompeia foi afundada por um vulcão. Havia todo tipo de mensagens a serem transmitidas nos grafites da época, incluindo mensagens sexuais, mensagens de propaganda, inscrições e outro. Nas mensagens sexuais, de ofertas que oferecem serviços a outras pessoas com a simples intenção de serem ofensivas. O que, professor? Na Roma antiga? Filho. Ser humano. Ser humano é o ser humano, filho. Só muda a época. Mensagem de propaganda, tipo, promovendo lutas de gladiadores, integridade de atletismo e caça, por exemplo. Certo? Eram as notificações da época, certo? As propagandas. Inscrições. As pessoas costumavam escrever seus nomes para indicar que estavam em um determinado local. Tipo, fulano teve aqui. Na verdade, eu nunca entendi isso direito. Para que escrever que você já teve em tal lugar? Por causa... Deve ser por causa da necessidade que a gente tem de perpetuação da nossa existência. Assusta demais ao ser humano desaparecer, sumir, morrer, acabar mesmo. Assusta tanto que a gente criou um monte de parâmetros para nos assegurar, né, nos dar um certo alento quanto a isso. Aí vieram as religiões, vieram as psicologias, certo? A gente tem medo da finitude. Aí, através da religião, por exemplo, a gente entende melhor a finitude e as questões espirituais. Mas essas inscrições estavam lá o tempo todo. Essa prática, inclusive, é muito comum hoje em dia, né? Escrever o nome. É só você andar em um ônibus de linha que pega muito aluno. Se o aluno tiver com um corretivo, que é aquele apagador, né, no tinta branca, ele escreve tudo nas cadeiras dos ônibus. Eu vou dar um exemplo interessante, que era assim, uma vez eu vi uma moça chamada... Eu vou botar Helena, não era Helena não, viu? Porque eu não lembro. E é porque eu acho que Helena é um nome que não é muito comum aqui. Eu que penso. Aí ela botou assim, Helena, aí botou um H, um traço, e um T e um A. Aí exclamou. Era uma pichação da Helena dizendo, Helena, a gata. Olha só, né? Autoestima topada. Eu achei interessante por causa da brincadeira do som da palavra, da letra, né, com o fato de a gente, no Brasil, chamar uma mulher bonita de gata. Só que alguém pegou a proposta, aí esse mexeu comigo. Eu fiquei assim, oxente. Parece que o rapaz não entendeu. Um tal de Tiago grafitou no orelhão. Vocês sabem o que é orelhão? Aqueles telefones públicos, não sei se vocês têm familiaridade com esse objeto, mas quando eu usava esse Tiago, ele escreveu isso. Acho que ele não entendeu direito, mas ele quis usar a mesma proposta e escreveu Tiago a gato. Aí não deu, né? Não deu para não rir, não deu para não imaginar o que o Tiago entendeu da proposta, né? Não deu certo, porque aqui era o artigo no feminino e o bichinho não soube usar. Então, até para pichar, você tem que entender a proposta, tá? Então, ônibus com linha que pegue alunos, lugares em que permaneça muita gente, como parada de ônibus, lugar de metrô de superfície. Esses lugares a gente encontra muitas essas inscrições.
certo? Com o nome das pessoas, dizendo que estiveram lá, etc, etc. Ou uma mensagem, como, por exemplo, aqui no Outros. Mensagens filosóficas, amor, política e até algumas sem sentido. Na frente de uma escola eu vi uma vez uma pichação assim: não deixe que a escola impeça que você aprenda. Era uma crítica à escola, era uma crítica à instituição, era uma maneira... Enfim. Outra dizia assim: paredes têm olhos, boca e ouvidos também. Outra dizia: picho, logo existo. Em relação, né, com aquele pensamento do Descartes. Penso, logo existo. Então, muita coisa. Agora, o mais interessante, não interessante, mas o mais perturbador que eu já vi, isso já tem, sei lá, uns 20 anos. Alguém pichou numa parede de um lugar que passava, que o meu ônibus passava. Alguém pichou assim: Satã, meu chapa. Vocês acreditam num negócio desse? Eu fiquei imaginando como é que a pessoa tinha na cabeça dele a imagem dessa ideia, né? Como assim? Então, coisas sem sentido. Grafite de Alexâmeno ou Alexâmeno, que representa a crucificação de Jesus. Está no Monte Palatino, em Roma. Aqui, vocês sabem por que Jesus foi crucificado, né? Ele chegou dizendo que a gente tinha que amar os nossos inimigos. Ele desafiou todo um sistema, certo? Ele saiu quebrando tabu de ponta a ponta na época dele. É claro que ele ia colecionar alguns inimigos, e foram muitos. O que foi que isso gerou? Tudo que já estava escrito, né, e dentro do plano, que foi a crucificação de Cristo. Os não seguidores de Jesus sempre viam ele como mais um maluco apenas, certo? Uma pessoa que era ignorante. Como assim que eu vou amar o meu inimigo? Conversa é essa? E foi encontrado esse grafite, onde Cristo está, inclusive, colocado aqui uma cabeça de asno. E aqui um desenho de uma pessoa, né? Meio que, sei lá, lançando alguma coisa. Um grafite daquele tempo, chamado grafite de Alexâmeno ou Alexâmeno. Está no Monte Palatino, em Roma. A pessoa cavucou a pedra e escreveu esse insulto aí. Né? Triste. Ainda sobre a história do grafite, existem vários relatos sobre o surgimento, né, dele. A Adriana colocando ali, autoestima de milhões. Exatamente, filho. Então, o início e a expansão dessa arte são explicados por alguns como advinda dos movimentos contraculturais, né, de estudantes parisienses, em maio de 1968. Aquilo que eu falei para vocês, aparece nos Estados Unidos, aliás, se projeta nos Estados Unidos, mas aparece na Europa antes. Bom, esses jovens realizavam protestos políticos por meio de pinturas em muros. Isso acontece no Brasil na década de 60. Isso aqui foi em 68. Pronto. Em 1968 também no Brasil, teve o arrochamento, né, das leis contra a expressão, né, a liberdade de expressão, com o AI-5. E aí alguém picha, escreve, grafita, a frase abaixo a ditadura, com tinta pincel. Que é um exemplo do que aconteceu em Paris naquela época. Não que Paris estivesse sob uma ditadura. É porque a história da França, de manifestações, do povo ir para a rua para bater panela, para lutar pelos seus direitos, tem muito mais a ver com a democracia que existe lá e as lutas, né, dos sindicatos sobre os direitos trabalhistas. Aqui aconteceu mais essa questão de primeiro você ter direito a algum direito, para depois lutar pelos seus direitos trabalhistas. Bom,
Lá, esses jovens realizavam esses protestos por meio de pinturas em muros. Mas foi nos Estados Unidos, mais precisamente nas periferias de Nova York, que o grafite ganha propulsão para ocupar ruas e becos do mundo inteiro. Na década de 70, em meio à negligência, falta de planejamento urbano e expansão da criminalidade, os jovens de bairros da periferia nova-iorquina passam a difundir uma nova linguagem artística. Aí você para e pensa, o quê? Periferia de Nova York? Jovens de bairros periféricos? Falta de planejamento urbano? Negligência? Estados Unidos? Sim. Grandes cidades. Não é porque a Europa e os Estados Unidos têm cidades desenvolvidas que não hajam essas diferenças. Tem sim, muitas vezes menor e mais aprofundadas, mas tem. Ah, mas o mendigo americano, ele fala inglês? Meu Deus! Essa piada para frente. Mas tinha. E gera isso aqui. Beco é mais comum em cidades grandes, principalmente nos Estados Unidos, do que aqui. Mas olha só, para que servem os becos? Eles são espaços entre as edificações, onde geralmente se coloca as latas de lixo, os coletores de lixo, as coisas todas. Não são lugares muito iluminados, são a entrada e a saída, né, dos fundos das instituições, né, das empresas, dos restaurantes. Esses becos são verdadeiros mundos paralelos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nas zonas mais desenvolvidas, digamos assim, mais ricas, não tem beco assim, certo? Não na sua, como tem lá, é menor. Por quê? Porque é uma questão cultural diferente. Nos Estados Unidos é comum encontrar artes grafites nesses becos. Primeiro porque a polícia ela não faz grandes circuladas nesses becos. Aí a pessoa tem tempo para, né, planejar e fazer a arte dele e ir embora. Tá certo? E vocês veem que eles não poupam nada. Não é só a parede que é pintada, não. A parede, o poste, a lata de lixo, tudo enquanto. Certo? E outra coisa observada também é o conhecimento da relação das cores entre si. O conhecimento sobre como essas cores se relacionam e como são feitos esses contrastes. Que não é à toa, precisa de observação e estudo. Ah, mas não fiquem preocupados. Não é que eu estou dizendo que o grafiteiro vai sentar na cadeira de uma universidade para estudar sobre isso aí. Isso muitas vezes vem, né, de forma nata na pessoa. E também pela imitação e pelo ensino dos mais experientes acerca aí desses processos. Bom, dessa forma, a arte do grafite, desde o seu surgimento, se deparou com a necessidade de transgredir um sistema opressor, que é a grande cidade, que é a diferença de classes, que é a falta de oportunidade que essa diferença de classe cria naqueles menos favorecidos. Trata-se, portanto, de um movimento contra a cultura dominante nas cidades. Fizeram um experimento científico um tempo desse. Os sociólogos pegaram uma criança, colocaram ela debaixo de um viaduto, assim, na passagem, e deixaram ela ficar de observação de longe. 5 minutos, já estava passando o carro, parando e perguntando, o que você faz aqui? Por que você está aqui? Você se perdeu? O que foi que aconteceu? Onde estão os seus pais? Isso foi registrado, depois eles refizeram o experimento com a mesma criança, só que vestiram ela com roupas rasgadinhas, sujas, né, sujaram a pele dela e tudo, e botaram no mesmo ponto. Que hora foi parar um carro para perguntar? Em hora alguma, por 8 horas. Aí ficou a pergunta, a sujeira
deixa a pessoa invisível? Esses são o quê? É a cultura dominante nas cidades. Faz parte das características de uma cultura dominante nas cidades. Não é uma coisa simplória de dizer as pessoas são más porque elas não olham para as pessoas sujas. É uma coisa muito mais complexa do que isso, de construção de cultura, de insegurança dos cidadãos, de desconfiança, da luta de classes. Você está entendendo? É muito sobre isso. E é esse processo que o grafite vai se levantando como um braço, uma voz, aliás, certo? Que diz: nós estamos aqui. Nós estamos aqui e nós somos assim. Então, não é possível identificar com precisão, né, quem foram os pioneiros do grafite nos Estados Unidos, por causa dos sentidos de marginalidade que caracterizam essa arte desde o seu início. Porque quando ela já começou fora da lei. E não é só lá, não. Todos os lugares. No Brasil é que existe uma lei que diferencia o grafite disso que a gente chama de pichação. E outra, só no Brasil, em língua portuguesa falada no Brasil, é que existem as duas denominações, grafite e pichação. Em todo outro lugar do mundo, só usam a palavra grafite para as duas coisas. Tanto ruim, mal feito, sem intenção artística, quanto esse grafite artístico que a gente está estudando aqui. É tudo chamado de grafite lá fora. Aqui não, a gente dá um nome para cada um, certo? O que não é arte é pichação. Bora lá. E como tudo isso tem suas características sociais, acaba aí, né, ficando entrando na marginalidade até ser reconhecido como arte, né, certos aspectos. Uma delas é que o grafite tenha autorização, seja de quem for, né, do proprietário, da prefeitura, uma autorização para você fazer aquela pintura lá. Se não tiver essa autorização, você está infringindo a lei do grafite, e você pode fazer até do jeito que está aqui, ó, desse 3D. Mas se não tiver autorização, você cai dentro da denominação de pichação, e está fora da lei. Bom, bora lá. Existem vários estilos de grafite. O grafite é formado por diferentes desses estilos, né, e técnicas que possuem características específicas. A gente vai já ver agora quais são. Uma preocupação estava em desenvolver maneiras de aplicar tinta na parede. O grafite, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é uma pintura feita exclusivamente com tinta spray. Pode ser feito com um pincel e tinta comuns, com um rolo de tinta, certo? O spray aparece como uma técnica que vai dar uma visão, né, uma característica plástica mais interessante e muitas vezes mais naturalista para o que está sendo pintado. Esfumato, sombreamento vão ser mais fáceis de fazer, digamos assim, com uma técnica de spray, certo? Que já existia, eu não estou falando da lata de spray, mas a técnica já existia com o que a gente chama hoje de aerógrafo. Só que os aerógrafos são menorzinhos, né? A lata de spray, ela permite um campo maior de pintura. E a inclinação que você dá no spray em relação à parede é que vai variar a inclinação e a aproximação. É que vai variar o traço, a largura desse traço, certo? O campo que está sendo sombreado ou esfumado. Esfumado é criar aquele aspecto esfumaçado, né? De uma passagem mais clara para outra mais escura, ou vice-versa, de maneira não brusca. Ok? Então, essas técnicas vão partir para a criação desses seguintes estilos aí. O 3D, ou chamado 3D Style, ou estilo 3D, são pinturas em 3 dimensões, isso aqui devia estar entre aspas, porque na verdade elas são em 2 dimensões, elas passam um aspecto de 3 dimensões, que é uma ilusão de ótica, né? Que vão utilizar efeitos de preenchimento de luzes e sombras, contornos e profundidade, materializando na imagem a ideia de movimento e realidade.
Aí no exemplo aí você tem o grafiteiro. Ah, outra coisa interessante sobre grafiteiros. A gente sempre idealiza a imagem de um grafiteiro como um adolescente entre 14 e 18 anos, né, que sai da escola, ao invés de fazer tarefa em casa, se junta com os amigos. Olha a quantidade de coisa que a gente, né, aprende. Se junta com os amigos skatistas para ir para as praças ou invadir prédios públicos abandonados para fazer pichação, grafite. Os grafiteiros profissionais, os caras que entendem do riscado, geralmente eles têm mais de 25 anos. 30, 40. Até uma galera aí já passada na casca do alho. Por quê? É lógico. Para você estar dentro da lei, fazendo grafite, você tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Sabia? Não sabia? Está sabendo agora. E mais, para você começar aprendendo aos 18 anos as técnicas e desenvolver algo que chegue próximo disso aqui, vai levar um tempinho. E aí você vai envelhecendo no processo. Ok? Tem uma lenda aqui em Teresina chamada Palestino. E outra. Tem uma que é interessantíssima. Não tem muito a ver. É grafite, mas é um grafite propaganda. O Palestino só picha o nome dele. E aí foi preso, inclusive, um tempo desse tal. O Palestino, que se achava que era um garotinho de 16 anos, ele tem quase 40, eu acho. E um senhor chamado Adeildo Eugênio, que não sou eu, já vou dizendo, que queria que fosse, que ele é pintor letrista. Seu Adeildo Eugênio, se você estiver me ouvindo através dessa aula, ouça o meu desabafo. O senhor pinta nos postes e nas paredes de Teresina, Timon, Altos, José de Freitas e União, que eu já vi, salvo engano eu também vi em Luiz Correia. O seu nome nos postes, geralmente são postes que você pinta de cima a baixo, o seu nome, Adeildo, e bota o ano. Sabe o que acontece? As pessoas perguntam se sou eu. Professor, é o senhor que pinta os postes lá perto de casa? Não, filho, eu não tenho nem tempo. Gente, na minha casa, para chegar em casa, eu passo por vários bairros, Teresina e Timon, para chegar na minha casa. E eu garanto para vocês, tem poste pintado com esse nome na cidade inteira. Uma vez eu peguei um Uber, e o rapaz, na hora que eu entrei no carro, ele disse, Adeildo? E eu digo, sim, é meu nome. Mas não é você que pinta os postes? Não, não sou eu. É o Adeildo Eugênio, certo? Por que eu sei? Porque uma vez ele pintou o nome dele inteiro, numa ponte férrea, ao lado da ponte Uol-Ferraz. Depois tiraram, certo? Enfim, tem essas duas lendas. Lenda para mim, porque eu, se fosse o caso, até que eu conhecer esse rapaz, que usa o meu nome para cima e para baixo. Ah, é o nome dele, né? Mas enfim, e o Palestino, beleza? Mas vamos lá. Esse é um estilo 3D do grafite. Olha outros exemplos de 3D aqui interessantes. É uma forma eminentemente artística, certo? Aí a Adriana coloca, se eu tivesse uma imagem 3D dessas, eu sairia correndo, pode ter certeza. Ah, é por causa do que foi pintado, né, filha? Deve ser por causa do que foi pintado, né? Realmente são imagens que assustam um pouco, né? Tem sapo, tem aranha, gafanhoto, louva-a-Deus. Mas olha só que interessante. Eles pintam de forma... Ó, ele pintou o louva-a-Deus, ele pintou a sombra do louva-a-Deus projetada no chão. Aí ele faz uma foto onde ele joga algo como um fogo, né, para iluminar, para dar a impressão de que essa sombra está sendo criada por ele aí. Esse outro aqui também cria uma... Essa pintura no canto é bastante usada também para dar essa pegada 3D. Certo? Muito interessante. Mas é eminentemente artístico. É para ser artístico isso aqui. Tem o throw up, ou bombs, também chamado de bombs, que é usado em pinturas rápidas, com formato arredondado e letras gordas, gordinhas, engraçadas ou deformadas. É esse estilo aqui que a gente vê mais. Certo? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade para ler o que está escrito, mas com o tempo, se você passar muito na frente de uma imagem assim, você vai decodificando devagarinho. Certo?
Esse estilo aqui é chamado de bombs. E mais uma vez a questão das cores, certo? Eu sempre esqueço essa palavra, que é o contraste, pronto. O contraste das cores, das linhas. O preto sendo usado como um realce. Não adianta você pintar em grafite sem usar o preto, sabia? Porque o preto é que vai causar o realce da cor. No geral, se não tiver preto, vai ser sempre uma cor mais escura que vai causar o realce, certo? Da imagem. Senão a tua imagem feita só com cores, sem ter um realce, de longe ela passa despercebida. Ok? Outra, as imagens mais naturalistas são feitas com tinta spray, por causa do esfumato. Ok? O chamado wild style, ou estilo selvagem, é um estilo sem definição, com letras entrelaçadas e uso de muita cor. É muita cor mesmo. O que dificulta a leitura. Parece que a palavra explodiu. Professor, mas tem uma lei? Tem uma palavra. Qual? Não sei. Mas a pessoa que fez, com certeza sabe o que ela... Uma vez eu fiquei na frente de uma pintura dessa e passei um tempinho querendo descobrir o que estava escrito. Não consegui. Tem uma. Onde é, Jesus? Ali, saindo do IFP, em direção por trás do IFP, em direção ao centro. Tem uma numa parede, não é muito grande. Que eu labuto. Pronto, não é é no prédio A do IFP, do lado de cá, do lado da Praça Demóstenes Avelino. Para quem não sabe, a Praça Demóstenes Avelino é conhecida como Praça do Free Pisa. Porque lá tinha uma fábrica de laticínios, né, de frigorífico, chamado Frigorífico do Piauí S.A., Free Pisa. Aí ficou conhecido como Praça do Free Pisa. O Free Pisa hoje está em Timon, frigorífico de Timon Limitada, conhecido como Frigotil. Tá certo? Então é desse lado que fica essa pintura, que tem esse estilo que eu nunca consegui decodificar o que é. Por causa dessa característica aí. Aliás, o prédio do IFP é cercado de grafite. Por quê? Tu já viu como os pichadores teimam em pichar? Você pinta, ele picha. Aí você pinta de novo, ele picha de novo. Uma vez picharam na frente da minha casa, que nem pintada era, um convite para um arrasta-pé, não sei aonde. O horário e tudo do arrasta-pé. Eu fiquei assim encacucado, porque muitas vezes dizem que é marcar a casa, né? Para depois ir lá fazer o que não pode. Aí eu raspei, como ainda estava no reboco, eu raspei a pintura todinha. Não era muito grande, deu para raspar. Enfim, para impedir que um pichador piche a sua casa, grafite. Eles não vão pintar em cima de um grafite. É uma regra, é quase um código de honra entre grafiteiros. Você não picha em cima de um grafite. Por isso que ao redor do IFP é todo grafitado. Já foram ali na sede da Equatorial Energia, antiga Eletrobras, antiga Cepisa, está todo grafitado. Por quê? Porque vivia pichado. Aí eles fizeram vários grafites bem bonitos, né, em alusão à empresa, em alusão às propostas da empresa, a região, né, do Piauí, o mar, o cerrado, o Serra da Capivara, ficou bem bacana. Aí o pichador chega e diz, não vou pichar não, não pode. E é isso mesmo que acontece. Esse estilo aí é chamado de estilo selvagem. E no geral é uma pintura que lembra algo em 3D, mas não tem o mesmo aspecto do 3D que a gente viu ali atrás. Aqui outro exemplo de wild style, de estilo selvagem, explosivo. Acreditem, tem uma palavra aí. Professor, se arte é comunicação e grafite é arte, nesse caso aí, não vai comunicar, continua sendo arte? Olha, existe um nicho que vai interpretar. Os outros grafiteiros, né, vão entender, quem estuda de grafite vai entender, quem faz a pesquisa, tudo vai entender. Então não deixa de ser arte, porque, na verdade, ele comunica. Pode não comunicar a palavra em si para você,
para mim, que não entende direito como é que isso se constrói. Mas a gente ainda está diante de um aspecto estilístico, certo? De cor e forma. E dentro da arte isso é comunicação, sim. Ok? Tem mais? O estilo livre. Esse aqui é o meu estilo. Por quê? Porque eu acho bacana tudo que é livre, sabe? Que não te prende. Se eu fosse grafitar, eu grafito, mas só em casa. Grafitava na minha casa quando eu morava com meus pais, e tem um grafite na minha sala e no meu quarto. Bom, o freestyle, que é o estilo livre, feito da forma que o grafiteiro preferir, são esses aí. E geralmente eles aparecem com esse aspecto mais naturalista, certo? Ou caricatural, como é o caso desse aqui na entrada de um túnel. Certo? Então esses são os estilos. Esse aqui, para ter esse aspecto, com certeza é usado aqui um spray, certo? Para poder dar esse aspecto mais natural. Artistas mundiais de destaque no grafite. Nós vamos ter Jean-Michel Basquiat, Banksy e Edgar Müller. O Jean-Michel, um artista nova-iorquino, começou suas produções com inscrições feitas em edifícios abandonados de Manhattan e se tornou destaque na arte contemporânea pelo mundo. O Banksy, com uma estética única, e o artista inglês é considerado como um dos mais famosos grafiteiros do mundo. Suas obras são feitas pela técnica do stencil, né, caracterizado pelo desenho feito inicialmente em um suporte, como papelão, e posteriormente colado à parede. O Edgar Müller, artista alemão, ficou conhecido por seus desenhos tridimensionais impressionantes, marcados pelos efeitos de ótica e qualidade artística. No Brasil, a gente vai ter um dos primeiros trabalhos de grafite feito em locais públicos da capital paulista, foi do artista etíope radicado no Brasil, chamado Alex Valauri. A obra intitulada Boca de Alfinete, de 73, evidenciou a censura da ditadura militar. Foi pelo seu pioneirismo e sua influência que o dia da sua morte, 27 de março, tornou-se a data comemorativa do Dia do Grafite no Brasil. O período da ditadura militar evidenciou o desafio de fazer arte também pelos grafiteiros, já que a prática do grafite era considerada ilegal. A busca por expressar as aflições sociais sempre esteve associada ao fazer do grafite. Então, no Brasil já chegou com essa vibe, certo? De proibidão. A gente tem no Brasil os principais, Eduardo Cobra, Crânio e os irmãos conhecidos como os Gêmeos, né? Gustavo e Otávio Pandolfo. O Crânio em São Paulo, o Cobra começou em São Paulo, ganhou o mundo todo. Os Gêmeos começam em São Paulo também e ganham o mundo inteiro. E como eu já expliquei, a diferença entre grafite e pichação, por apresentarem algumas características em comum, né, o grafite é facilmente confundido com a pichação. Entretanto, a pichação é caracterizada pela escrita em locais públicos, sem autorização, muitas vezes com o objetivo de insultar alguém ou protestar contra algo. E aqui a gente tem essa diferença visual, certo? Esse grafite maravilhoso aqui feito em 3D, e ali a pichação pela pichação, né, a poluição visual. Questão? 3 minutos e meio. Essa questão ela é bem conhecida por causa dessa imagem. É um grafite do Espeto, está no Museu Afro-Brasil 2009. Ele tem características explícitas de um modo de fazer, desenhar, né, e fazer imagem, bem conhecido da gente. É o texto 1. Esse texto 2 diz: Espeto Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. Olha aqui o skate. E a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 99, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa. O grafite do artista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Esse aqui, ó. Revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Na influência da expressão abstrata, é uma pintura abstrata? Na representação de lendas nacionais, Saci Pererê, Iara, Cabeça de Cuia, será que está tudo aí? Curupiras. Na inspiração das composições musicais, nos traços marcados pela xilogravura nordestina ou nos usos característicos de grafismos dos skates. Então, nessa obra aqui, ela revela elementos da cultura brasileira que são identificáveis.
Letra A, B, C, D ou E, na influência de expressão abstrata, na representação de lendas nacionais, na inspiração das composições musicais, nos traços marcados por uma xilogravura nordestina ou nos usos característicos de grafismos dos skates. Quando a gente observa a obra, e como eu falei outra vez aqui, a gente percebe de cara um estilo, né, um jeito de desenhar, de construir a imagem, que é bem marcante da literatura de cordel nordestino. Não é verdade? A Adriana e a Dulce já marcaram lá a letra D. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. A literatura de cordel usa e abusa, hoje nem tanto, mas usa e abusa das imagens dos seus poemas populares marcados, né, com a técnica de gravura conhecida como xilogravura. Então é isso que ele usou aí como referência. Letra D, muito bem. O pessoal que marcou é a letra D. Não é abstrato, não tem lendas nacionais, não tem relação com composições musicais e nem tem a ver com o universo dos skates. Ok? Então é isso. Essa foi a nossa aula sobre grafite, né, a arte do grafite. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal que esteve aqui com a gente, Adriana, Dulce. E até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, uma ótima semana e um grande abraço. Tchau!